Fala pessoal, nova série no canal. Eu acho que essa viagem vai ser grande, hein? Nós vamos falar sobre a visão de mundo do cristão ou a cosmovisão cristã. Eu não vou usar muito esse termo cosmovisão cristã, porque é um termo um pouco complicado e é um pouco mais difícil de ser inserido no mundo cristão. Mas qual é a visão do mundo em relação a Cristo? Qual a sua visão do mundo em relação a Cristo? Na sua visão do mundo em relação a Cristo, existem prioridades e existem informações que precisa conter nessa sua visão. Por exemplo, essa sua visão do mundo em relação a Cristo tem que ter algo a dizer sobre tudo. Sobre tudo que existe, não que você tem que ter uma resposta certa, mas você tem que ter um pensamento organizado. Você tem que ter referências. Tem que ser tudo isso, toda essa resposta sua em relação a todos os assuntos do mundo, tem que ser autenticado pela sua forma de raciocínio e pelo seu conhecimento. Também é outro item importante a ser percebido. Então tem que dizer algo sobre tudo e tem que ser autenticado pela sua razão e pelo seu conhecimento. Os eventos, eles têm que ser conectados e não pode se contrapor. Então, por exemplo, você fala que é cristão, mas você faz as coisas ao contrário do que Cristo fez. Então, essa é uma cosmovisão, uma visão de mundo distorcida. Você é cristão e você machuca as pessoas, você mente, você rouba, você falta amor na sua vida. Então a cosmovisão do cristão, a visão de mundo do cristão, os eventos precisam ser conectados igual a vida de Cristo e eles não podem se contrapor. A visão do mundo do cristão, ela não pode ser hipócrita. Então você tem uma visão de mundo cristão, um senso cristão, e você não segue, você prega isso, você acredita nisso, mas você não segue isso. Então é uma cosmovisão também distorcida. E a visão de mundo do cristão, ela tem que gerar uma civilização diferente de hoje. Ela tem que gerar seguidores de Cristo. Ela tem que gerar isso. Uma cosmovisão sem hipocrisia é, por exemplo, assim, você fala que você é cristão, mas você vive de forma diferente. Uma cosmovisão que não é conectada e que as coisas se contrapõem, por exemplo, é assim: você é cristão e você sabe que a cruz ela veio para salvar a humanidade, mas ao mesmo tempo você prega que a salvação é só para 144 mil pessoas. Não sei se é esse número que traz o Apocalipse, mas tem gente que prega isso. Ou a salvação é somente para aqueles que estão nessa instituição. Então, esses eventos conectados, eles se contrapõem. Eles se contrapõem a uma ideia central. É uma cosmovisão distorcida. E hoje nós estamos falando disso, nós estamos pregando isso, e nós vamos fazer essa série, porque muitas igrejas estão perdidas em relação à sua visão de mundo. Elas não têm opinião. Elas não conhecem alguns assuntos e elas não querem conhecer alguns assuntos, elas não estudam alguns assuntos. Por exemplo, a minha igreja é tradicional ou é pentecostal? O tradicionalismo da minha igreja, ele é legalista, moralista, ou é um tradicionalismo apenas histórico? O pentecostalismo da minha igreja, ele é neopentecostal, ele extrapola, ou ele é um pentecostal equilibrado? A gente tem que observar essas coisas, a gente tem que criticar essas coisas. A minha igreja é muito show, muito coaching, ou ela é bíblica? Ela tem estudos, ensino bíblico. A minha igreja ela mistura o Antigo Testamento com o Novo. Quer dizer que você vai andar em volta da muralha e vai cair a muralha, você vai orar 7 dias e seu chefe vai ser mandado embora. Coisa de Antigo Testamento ou coisa de Novo Testamento que você tem que orar pelo seu inimigo, tem que orar pelo seu chefe. Essas coisas estão equilibradas dentro da sua mente, da sua igreja.
Você vive o medo do Antigo Testamento ainda? Se você fizer, Deus vai te abençoar muito. Se você não fizer, Deus vai mandar uma praga na sua vida? Não falando da consequência do pecado, mas falando dessa forma mística que o judeu vivia. Como que está isso na sua cabeça? Você vive de barganha? Então quer dizer que se você der o dízimo, você vai colher coisas boas. Se você não der, você vai sofrer com desemprego. Como que está isso na sua cabeça? As revelações estão acima da Bíblia, na sua igreja, ou na sua visão de mundo cristão? Deus te dá uma revelação ou está acima da Bíblia? Por exemplo, a anulação do livre-arbítrio. Tem uma revelação com a sua vida. Você vai fazer faculdade de administração. E você fica pensando, eu não quero fazer administração. Não tem nada a ver comigo. Mas é uma revelação de Deus. Não, isso aí se contrapõe ao livre-arbítrio. Então, são visões de mundo equivocadas. E são visões de mundo que a gente precisa ter um posicionamento. A gente precisa ter um entendimento. Toda visão de mundo, ela precisa ter um ponto de referência final. Toda visão de mundo cristã, por exemplo, precisa ter um ponto final, ponto de referência final. Por exemplo, nós, cristãos, nós sabemos que o nosso ponto de referência final é a nossa salvação. Isso tem que estar muito, muito dentro de nós. Muito bem explicado. Como nós seremos salvos? Seremos arrebatados? Passaremos pelo juízo? Como? Faz parte da visão cristã, faz parte da sua cosmovisão cristã, da sua visão de cosmos, da sua visão de mundo. A sua visão de mundo, ela se ajusta aos novos fatos da sociedade, à nova cultura. Você consegue permitir isso, esse ajuste, não em relação a se contaminar, ou a libertinagem, ou a mudar o centro, o foco bíblico, mas em relação a se adaptar aos novos ambientes, à nova cultura do mundo atual. Sua visão de mundo permite isso? Uma coisa a se pensar também. A sua visão de mundo mistura política com religião? Isso é uma coisa nojenta que acontece hoje em dia. Esse candidato é de Deus, esse é do demônio. Esse é crente, esse não é. O que tem a ver a religião com a política? A política é ética. A religião é espiritual. Se você for fazer essa separação assim, muito bem, de forma muito rasa. Claro que as coisas se misturam um pouco, mas elas não podem se unir. O evangelho não tem partido político. O evangelho de Jesus não é de direita, não é de esquerda. Ele não é socialista, ele não é comunista. O evangelho está fora dessa esfera. Como está a sua visão de mundo? Não, a minha igreja é Bolsonaro. Não, a minha igreja é Lula. Não tem isso. O evangelho é outra coisa. O evangelho, ele extrapola esses partidos e esses candidatos. E como já sempre disse no café, nós não tomamos partido político. Se você vier me perguntar, eu te falo. Mas nós não pregamos isso. Por enquanto, pelo menos. Talvez um dia nós tenhamos que nos posicionar. Até hoje eu não precisei fazer isso e eu não vou fazer. Por exemplo, o uso dos dons. A primeira dama falando em línguas diante de todo mundo, é certo ou é errado? Como que se usa esse dom que ela usou? Se usa em público? Não se usa em público? Tá vendo? A gente tem que ter crítica em relação a isso. Faz parte da nossa maneira de ver o mundo de forma cristã. Nós precisamos ter isso. Deus enviou o Covid? Ou o Covid faz parte de um sistema final apocalíptico? Ou simplesmente Deus enviou e matou quem quis? Precisa fazer parte da sua visão de mundo isso. Você precisa ter uma resposta para isso. Você aceita Jesus para ficar rico? Para ter bens nessa terra? Está certo? Certo ou errado? A sua instituição é mais importante que a sua família? Está certo ou está errado?
para ser inserido na sua cosmovisão cristã, na sua visão de mundo. O correto mesmo é enxergar tudo a partir de Cristo. É como diz o Zé Bruno, você coloca um óculos, e aí é minha interpretação, não é dele. Mas nesse óculos está estampada a cruz. No meu óculos aqui tem um símbolo da cruz. E todo mundo que eu enxergo tem uma cruz antes. Tem a cruz de Cristo antes. Por quê? Porque assim é como Cristo enxergou. Eu quero enxergar como ele enxergou. Eu quero andar com pessoas que ele andou. Eu quero amar pessoas que ele amou. Eu quero frequentar os locais que ele frequentou. Eu preciso medir bem por que eu não posso entrar naquele local. Quem falou? A minha igreja falou, não, mas Cristo andou. Cristo foi em Gadara, Cristo passou por Samaria, Cristo viveu na Galileia dos gentios. Eu quero pensar como Cristo pensou, amando, não excluindo, incluindo, não excluindo. Eu quero praticar o perdão como ele praticou. Então, você tem que olhar com a sua lente, o seu óculos tem que ter a cruz no meio. O que incomodava Jesus? Incomodava Jesus a religião, os fariseus, expulsou os vendedores do templo, essas coisas incomodavam Jesus. O que não incomodava Jesus? Os ignorantes, os pobres, as prostitutas, os samaritanos, os publicanos. Esses não incomodavam Jesus. Tá vendo como é que a gente tem que ter uma visão de mundo cristão dessa forma? Se a visão de mundo é cristão, a visão de mundo é de Cristo. A visão do seu mundo gera isolamento. Você só vive na sua igreja, seu relacionamento é com a sua igreja, somente amigos só na igreja, casamento só na igreja. Essa é a sua visão de mundo. Então tudo que a gente vê tem que ter a cruz desenhada na lente, tá? Então a nossa visão de mundo, ela é construída por conceitos, por preconceitos, por cultura, por tradição. Se transforma em uma lente como você vê as coisas. Se você quer ver as coisas de modo cristão, você desenha uma cruz na sua lente e começa a ver as coisas de acordo como Cristo via. Então Cristo quer unificar a lente de todos. O Espírito Santo veio para isso, para unificar a lente de todo mundo. E porque ele ensinou o que pensar, como agir, como pensar. Ele tinha um conjunto de realidades e de prioridades. E isso pode formar a sua visão de mundo também. Existe uma coisa bem interessante também, que é a distorção dessa visão do mundo, que é a visão do mundo que você forma com méritos. É a visão do mundo cristão que você forma com méritos. Então, por exemplo, Jesus escolheu 12. Ele escolheu 12 por mérito? Você foi escolhido por mérito? Você é abençoado por mérito? Então Jesus escolhe 12. Nós damos crédito ao mérito, mas não é assim que Jesus viu. Porque os 12 que ele escolheu, Tiago e João, filhos do trovão, briguento. Pedro negou Jesus, Tomé não acreditou, Bartolomeu e Natanael, eles expressaram, pode vir algo bom, né, de onde Jesus veio, de Nazaré. Judas Tadeu não aparece na Bíblia, ninguém fala nada sobre ele. Judas traiu. O Zelote era um black bloc que quebrava tudo. O Mateus era um cobrador de imposto que poderia brigar com o Zelote. O Filipe não sabia de quase nada, perguntou para Jesus, mostra-me o Pai. Jesus era a própria figura de Deus. Então, o Pai perguntaria para Jesus, escolheu o cara bom? E ele diria, eu escolhi, mas escolheu o bom, o cara bom? Não, eu escolhi um pessoal, mas Jesus não falaria que escolheu pessoas com mérito. E a sua visão de mundo cristão é por mérito? Essa é uma preocupação muito grande. Você é cristão por mérito? Seu? Não pode ser. Essa é uma forma de ver o mundo equivocada, porque Deus não escolhe ninguém por mérito e não abençoa ninguém por mérito ou amaldiçoa alguém por mérito. Por mérito não, porque nós somos pecadores, estamos todos debaixo do pecado. Somos todos pessoas ruins. Então não se sabe de onde,
mas achamos que os nossos méritos chamam a atenção de Deus. Então tudo isso faz parte da sua visão de mundo. E a gente tem que construir a nossa visão de mundo. Porque nós temos que ter um aparato de conhecimento a ponto de responder todas as perguntas que o mundo quer que a gente responda. O mundo não pode ver em você um cristão perdido, um cristão que desconecta as coisas, que não tem um começo, meio e fim no seu pensamento sobre as coisas do mundo. O mundo espera de você um cristão que tenha uma linha de conhecimento crística, que você consegue responder a todos os eventos mundanos de acordo com a lente de Cristo. Amém? Então, parte 1, essa série vai ser longa, vai ser muito boa.